Gessé, pelas orações. E vamos ao texto. Continuando na peleja aqui de João. Vamos expor aqui, com a graça de Deus, mais uma porção em João 15. Abra aí então João 15. Deixa eu pegar meus instrumentos de trabalho aqui. João 15, verso 16 a 21. Nosso irmão Felipe pregou do 12 ao 15, semana passada. E hoje daremos continuidade aqui dos versos 16 ao 21. Que diz o seguinte: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Estas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Verso 21. Mas todas essas coisas vos farão por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede o privilégio de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha a nos dar o entendimento necessário e vivermos o que ela, Deus, nos propõe. Que o Senhor me conceda graça como expositor aqui nesta noite, pois sou falho, sou necessitado. Preciso, Deus, da sua condução. Que em nome de Jesus a congregação, Deus, absorva os teus ensinos. Que todos nós possamos aprender e ter essas palavras aplicadas em nossos corações. Nos ajude, pois precisamos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem hoje, irmãos, peço para as crianças só não ficarem desenhando agora, tá? Prestem atenção na mensagem, porque senão perde a finalidade de acontecer alguma conversão, né, neste momento. Prestem atenção e depois desenhem, tá? O título da minha mensagem, irmãos, é justamente os discípulos não serem maiores, superiores do que o mestre. Então os discípulos não estão acima do mestre. A ideia central do texto aqui é nos passar, claro que Cristo ainda no seu contexto, na sua intenção, ele quer consolar os seus discípulos, porque sabemos que aqui está em momentos antecedentes para a crucificação. Então Cristo está já preparando os seus discípulos para que eles encarem a morte do seu mestre. E encarar a morte do seu mestre é reconhecer que o que ele está fazendo é justamente o que os seus servos farão. O exemplo de humilhação e de obediência que ele está passando para os discípulos é um padrão a ser seguido pelos servos. Logo, se o mestre está passando por tal situação, os discípulos também passarão. Logo, se o mestre ama, os seus discípulos também amam. Essa é a ilustração da videira, irmãos. É isso que ele quer nos passar, porque se estamos conectados nele, o que é dar frutos? Dar frutos é ter uma vida semelhante à de Cristo.
É ter essa obediência que ele teve ao Pai, passada para nós também. Então, quando eu digo que sou discípulo de Cristo, algumas características são inerentes a discípulos. E uma delas é não ser superior ao mestre. E uma delas é pensar, tudo que ele passou, eu também passarei. Eu tenho que participar, inclusive dos seus sofrimentos. Então, os ensinos de Cristo continuam. Cristo está, como o nosso irmão Felipe também disse, em um ministério privado aqui. Ele está com só os eleitos de Deus, porque Judas já não está mais presente. Ele está falando somente para salvos. Ele está tendo uma tratativa com salvos, irmãos. Então isso é para mim e para você também, que crê verdadeiramente em Cristo. Então o seu ensino ele vai estar totalmente impregnado de humildade. O que ele quer nos passar é o senso de humildade e um senso de dependência no mestre. Jesus ensinou isso através da parábola da videira, irmãos. Onde os ramos dão frutos apenas ligados na videira verdadeira. E ele disse, eu sou a videira verdadeira. Voltamos os nossos olhos novamente para a total dependência de Cristo. Porque somente nele podemos gerar frutos. Somente estando nele é que podemos ter amor, podemos obedecê-lo e receber qualquer outra dádiva. Vamos relembrar o que ele disse no verso 5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Isso, amados, é o que Cristo nos ensina. E claro que essa dependência nos leva a nos humilharmos. Porque é algo, amados, que Deus tem nos falado constantemente, em que inclusive é um pedido de oração de muitos irmãos, que é esse senso de autodependência. Eu dependo apenas de mim. Eu faço acontecer. Falamos de manhã isso também. Não. O ensino bíblico é o contrário. Sem Cristo você não pode fazer nada. Não existe autodependência no cristianismo. E sim humildade. E sim estar nele. E a partir disso gerar algo. E ele gera em nós. E eu não vou deixar de destacar nesse texto também que estar nele, ser totalmente dependente dele, também tem as implicações da doutrina da eleição. Porque uma pergunta que deve ser feita diante do texto é: quem são os seus ramos? Ou ainda mais, como eu posso me tornar um ramo em Cristo? Um ramo da videira? E será respondido nesse texto. Temos aqui então um ensino diante de nós sobre a soberania eletiva de Deus. Embora os discípulos sejam amigos de Cristo, e foi o que o Felipe disse no verso 15, quando ele expôs aqui semana passada, ele disse no verso 15, Cristo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigos. E por quê? Ele responde, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Ou seja, o nível de relacionamento entre o Cristo e os seus discípulos é de uma proximidade fraternal. Eu estou vos ensinando tudo o que eu recebi do Pai. A nossa relação aqui não é de servo, e sim de amigos. Para entender melhor, amados, o texto, vamos entrar nele propriamente e trabalhar aqui com todas as maravilhas e todos os ensinos do nosso Senhor. Utilizarei aqui agora a versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada, a ARA,
para a exposição. Diz no verso 16, Cristo, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Primeira coisa que destacamos aqui, amados, é vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. As palavras, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, enfatiza o quê? Enfatiza o caráter livre de Deus, o caráter independente, o caráter do amor espontâneo de Cristo. O fundamento do amor de Deus para conosco nunca, ouçam isso, nunca reside em nós. Ah, eu amo a Deus. Eu sempre amei Jesus. Não! O amor não reside em nós. O amor flui dele. Dele. Pastor, tem muita dificuldade para amar, meus irmãos. É porque você não está tendo um relacionamento com ele. Todas as suas dificuldades espirituais, elas estão resididas no mesmo lugar. Elas residem no mesmo lugar. Na sua debilidade espiritual e relacional com Cristo. Sou tão fraco em servir a Deus, em amar meus irmãos, em ser humilde, em ser manso. Isso está para a sua debilidade para com Ele. E exige o quê? Que você se humilhe mais. Busque mais nele. É essa a ideia central do texto, irmãos. E eu destaquei alguns verbos aqui, o primeiro dele é escolhestes. Escolher é um verbo. E a palavra, amados, eu vou trabalhar aqui com a construção desta palavra escolhestes no grego. E eu quero que você preste atenção. A etimologia dessa palavra. E eu digo aos irmãos que se você estudar no original apenas esta palavra, você embasa toda a doutrina de eleição. A etimologia, a origem. A palavra escolhestes é eklegomai. Eklegomai. E aqui nós temos junção de duas palavrinhas. Nós temos a junção de uma preposição ek, com, amados, uma outra palavra que segue, chamada, que é um verbo, lego. Eklego. Eklegomai. Se tornou uma palavra só. Então, juntando as duas, e nós buscamos a interpretação, a tradução do que é a preposição e do que é o verbo, da construção de uma palavra só. É que é uma preposição primária, denotando o quê? É que denota o quê? Origem. Eclesiologia também tem o prefixo ek. Ek. Então, o que o ek denota? Origem. Um ponto de onde a ação e o movimento prossegue. Então, ek vem de fora. Algo que está, um ponto de origem que está sendo identificado. E o lego é um verbo etimológico, traduzido por origem. Ou, amados, dizer, falar, em seu sentido primário, selecionar. Uma aplicação seria escolhestes, como está no texto.
E significa, então, vamos fazer uma construção pelas duas palavras juntas. Ek, de fora, há uma origem, de fora, vos chamei pela palavra, lego. Que também tem uma certa origem, logos, né? O verbo, a palavra, lego, palavra, dizer, falar. Então, de um ponto de origem que não está em nós. Porque é alguém nos falando. É alguém nos dizendo. Ek, lego. Escolhestes, irmãos. E este verbo, irmãos, ele está na voz média. O que a voz média significa? A voz média descreve o sujeito como participando nos resultados da ação. Então, se é alguém de fora falando, é alguém que está participando da ação. A voz média acentua o agente. Enquanto a voz ativa, que é diferente, ela acentua a ação propriamente dita. Aqui a voz média está destacando quem? O sujeito. O verbo está empregado na voz média aqui, amados, está destacando quem chama. Ou seja, Cristo está falando que nos chamou nele. Nos chamou para ele. Uma palavra. E como que eu posso dizer que é eu que escolho Cristo? A própria etimologia da palavra, irmãos. A própria construção desta palavra no original das Escrituras. Nos manuscritos gregos, é justamente de fora nos escolher para si. Então não é você que aceita Jesus. Não é você que escolhe Jesus. Se você chegou um dia a isso aqui, é porque ele de fora lhe disse, lhe chamou, falou no seu ouvido, venha. Venha para onde? Para mim. Estava falando com o Felipe? E na aula de exegese, né? Um aluno começou a discutir com o professor. Não, mas você está pregando calvinismo. Não, eu não estou pregando calvinismo. Eu só estou falando do grego, eu só estou falando da palavra. Não sei se era essa palavra aqui que ele estava falando. Ou seja, não aceitar a doutrina da eleição é você rasgar a própria Escritura, irmão. Você não consegue arrancar essa palavra das Escrituras. E se eu estou em Cristo hoje, você sabe então a origem. A voz média de quem é. Da onde que veio, o que significa essa palavra, esse verbo? É Cristo nos escolhendo de fora, ou seja, de um ponto de origem para Ele. Ele nos chamando, Ele nos colocando. E não parou por aí. Um outro verbozinho que nós encontramos aí é designei. Designar. E essa palavra, amados, é do grego titemi. Titemi. Significa pôr, colocar, constituir. O verbo passa uma ideia, aqui, amados, de servir a um propósito. Então, veja só a riqueza do texto. O verso 16, amados, está falando que Cristo nos escolhe nele, ele nos chamou de fora para ele, com um propósito. Então, ele nos chama para ele e nos coloca em algo. O verbo te temi aqui passa a ideia de que ele te escolheu para alguma coisa. Te designou. E eu começo a perguntar a mim mesmo e ao texto. Por que ele me chamou? Por que ele me amou? Por que ele me escolheu? Nós vamos entender isso, amados. Foi Cristo que elegeu esses homens, os discípulos para si. Foi Cristo que escolheu cada eleito. Amados, o verbo aqui dá uma conotação de ser separado ou ordenado para um serviço especial.
Um serviço especial, designado para algo especial. E quem determinou esse algo espiritual? O mesmo que te escolheu. Pois é Ele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Foi Cristo que elegeu os homens, os apóstolos, tirando-os do mundo das trevas, a fim de que eles possam ser seus seguidores. Logo, pensar em ser cristão é uma designação. Ser cristão é ser colocado para algo, para uma finalidade. Você não está em Cristo apenas para ser salvo. Não, os planos de salvação em Deus são superiores em simplesmente só te salvar, irmão. Ah, mas ele falou isso só para os apóstolos, que seriam o fundamento da igreja. Não! O amor eletivo é o mesmo, o designar é o mesmo, para todos aqueles que estão na videira e que são ramos. Então perceba, qual é esse propósito, irmão? Quantos crentes conhecem, você também deve conhecer, que não conhecem o seu propósito? Estão perdidos, onde eu trabalho na igreja, o que eu faço na minha vida? Você precisa entender o que é ser eleito de Deus. Você precisa olhar para esse texto com mais cuidado. Para que Cristo te salvou? Você já parou para pensar isso? Para que Cristo te salvou? Ele também os nomeara, irmãos. Quer dizer, ele os separa do mundo e promete dar-lhes qualificações necessárias. Quando ele designa, ele também fornece tudo o que é necessário para que você cumpra a designação. Quantos trabalham aqui, irmãos? Teu chefe te designa algo? Cristo nos designa para propósitos superiores, para glorificar a Deus com as nossas vidas. Eu falei pela manhã, amados, que enquanto estamos vivos, crentes em Cristo, é porque temos algo a fazer, é porque estamos sendo designados para algo. Estão lembrados disso? Que o dia que esse desígnio acabar, você será levado para ele. Veja só, amados, um emprego semelhante que encontramos em Atos capítulo 20, verso 28. Olha só que o Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo, nos colocou, o mesmo verbo, titemi. Olha lá. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, olha aqui, os designou como bispos. E nós, lendo a palavra de Deus, irmãos, sabemos que Cristo designou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, enfim. Mas nós somos designados para fazer algo. E o que é esse algo? Ele diz na sequência: para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça. Então, quem gera esse fruto em nós? O próprio Cristo. O Espírito Santo em nós. E o Espírito é o Espírito do Filho, também como o Espírito do Pai. Então, olha que interessante, irmãos. Ele nos designa para que possamos ir e dar frutos. Se Ele é quem me escolheu nele, e Ele é quem me designou, e Ele disse no verso 5 que sem Ele eu não posso fazer nada, não posso gerar nada, então é Ele que te escolhe, é Ele que te envia, e é Ele quem te capacita. Ah, mas eu não tenho fruto nenhum. Então você não é crente. Porque é Ele que está afirmando, que está designando para que vades e deis frutos. Então isso aqui não é uma possibilidade. Ele está falando qual é a consequência, o resultado de estar nele, na videira. Porque os ramos que não dão frutos, o que o pai faz? Corta. Ele já disse isso. E por que não deu fruto? Porque não foi ramos que ele escolheu.
Não são ramos que ele colocou nele mesmo. Não são ramos que ele designou. Então não vai dar fruto mesmo. Não vai ter fruto. Vai ser um ramo destinado para ser queimado, como a própria palavra diz. Então isso já me coloca para pensar o que eu tenho gerado. O que eu tenho como externo, tangível, do resultado da fé que Cristo me deu. O que tem sido aparente na minha vida. O quanto eu tenho me dedicado ao amor aos meus irmãos. O quanto que eu tenho trabalhado para o Cristo Jesus com o Evangelho. O quanto que eu tenho me submetido à sua palavra. Todas essas coisas que eu estou lhes falando, irmãos, são coisas que ele já bateu. Aquele que me ama, aquele que me obedece, a mais uns aos outros. Dai frutos. E agora ele estava dizendo que é ele mesmo que gera isso em nós. É ele mesmo que designa. Então ser cristão é o mesmo que você estar envolvido com Cristo, sendo gerado em Cristo, frutos que permaneçam. Porque não é isso que ele fala aqui? E vosso fruto o quê? Permaneça. É algo que vai estar com você e não vai ser retirado. Porque afinal nós estamos na videira. E a videira é quem traz os nutrientes para todos os ramos. Amados, como seguidores e discípulos de Cristo, seu desígnio é frutífero. Ser cristão está então para ser frutífero. E isso nos faz pensar, isso nos traz certa tristeza. Porque, irmão, o que eu conheço de crente infrutífero não está escrito. O que eu vejo de crente, irmão, que não aparenta uma sequer semelhança com Cristo, não está escrito, irmão. Eu vejo crentes lutando por bens materiais. Eu vejo crentes discutindo. Eu vejo crentes falando, nossa, queria um carrão desse. Eu vejo crentes tão apegados ao pó. Ao pó. Que as suas mentes são apenas pó. E não é para isso que Cristo nos escolheu nele. Não é isso, irmãos. E isso não é meramente por algum tempo, como ele diz, um fruto que permaneça, mas é perene. Como antes indicado, dar fruto significa revelar os produtos, o que é produzido em nós pela graça divina. A graça se atingiu a sua vida, e isso é estar na videira. Ela produz resultados na sua vida. A nossa fé, como diz Tiago, não é uma fé morta. Não é uma fé morta. É uma fé que produz frutos e frutos que permanecem, irmãos. Isso não tem... O texto, por si só, nos confronta e nos leva a refletir o que a graça de Deus tem gerado na minha vida. E perguntar, será que eu sou um ramo de Cristo? Será que eu sou um ramo dessa videira? Como que eu sei? Sobre o que está aparecendo desse ramo. Dar frutos, irmãos. Como ele já vem dizendo, amados, passagens nas quais o termos frutos, como o capítulo 4, 36, vamos ler rapidinho, voltam lá atrás, lá. Mulher samaritana lá, conversa, um pouco mais para frente, ela já foi na cidade, e ele diz aos seus discípulos, depois que eles retornam, no verso 36 do capítulo 4 de João, e o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar.
Ele está falando aqui porque os discípulos colheriam frutos que eles não semearam. Não semearam. E em Samaria vai inclusive acontecer isso. Pessoas passarão a crer futuramente, depois de Pentecoste, em Cristo Jesus. E esses discípulos colherão segundo Cristo. Ele diz, o que ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna. Já no capítulo 12, um pouquinho mais perto de onde estamos, verso 24, irmãos, diz o seguinte, na verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Acho que o Gessé que pregou esse texto, não foi, Gessé? Se morrer, quer dar fruto? Cristo vai fazer o que então em você? Você morrer. Essa semente que Cristo, esse chamar, veja como as coisas estão tudo interligadas, irmãos. Esse chamar de fora nele vai levar você a morrer para si mesmo, morrer para o mundo e viver para ele. Esses frutos então indicam almas salvas para a eternidade. Não é certamente errôneo dizer que as boas obras que Jesus estava pensando são mencionadas como um fim em si mesmas, mas como um meio para a conversão de outros e assim para a glória de Deus. A grande visão de Cristo aqui, as obras maiores do que eu fiz, que já foi exposta aqui para os irmãos, é justamente esses apóstolos ser o fundamento da igreja, aqueles que difundiriam o evangelho em todas as nações, irmãos. E que continuamos, essas são as grandes obras. Nós temos então, amados, que fique claro isso, um desígnio de frutificar. Tendo escolhido e treinado seus discípulos, Jesus ordenou-lhes para ir ao mundo, proclamar as boas notícias sobre ele e dar frutos. A vida cristã não é de espectadores. Não é para individualistas. Jesus não escolheu os crentes para ficar de braços cruzados, enquanto o mundo continua a ser o caminho para o inferno. Pelo contrário, ser escolhido é ser escolhido para a glorificação do Pai. Ou seja, esses frutos serão gerados se tornando uma marca distinta. A grande comissão, não preciso nem falar, irmãos. Esse é um grande desígnio. Mateus 28, 19 e 20, coloca aí, Maurício, pra gente. Portanto, vão e façam discípulos. É um desígnio, não é? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A videira aí, ó. E eu estarei com vocês, até o fim dos tempos. Então, amados, nós quando pensamos em frutos, não é para ser algo subjetivo para nós. É tanto um resultado da graça em nós, no nosso interior, no nosso ser, nos aperfeiçoando e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Aí quando eu penso no Mestre, quando eu penso em Cristo, sabendo que eu não sou maior do que Ele, se Ele obedeceu, logo eu obedeço. Se Ele amou, logo eu também amo. Mas além disso, Cristo pregou o Evangelho. Cristo amou pecadores. Cristo teve misericórdia. Em Cristo tinha graça sobre graça. E em nós? Qual foi a última pessoa que você sentou e falou do Evangelho? Qual foi a última pessoa que você trabalha, que está ao seu redor, que você sabe que vai para o inferno? Se não acontecer uma transformação, se não houver arrependimento, qual foi a última vez que você pregou o Evangelho? Eu não estou falando doutrinas, mas o Evangelho. Não que no Evangelho não tenha doutrinas, entenda o que eu estou falando. Mas tem gente mais preocupada de sentar e falar da eleição do que falar de um Filho de Deus que morreu no madeiro e pagou o preço no nosso lugar.
Tem gente mais preocupada de falar de providência e de decretos do que realmente a obra sacrificial de Cristo. Qual é o seu fruto, irmão? O que nós temos feito para o Evangelho? As pessoas estão ao nosso redor perecendo, morrendo eternamente, e nós não abrimos nossa boca. E o resultado de ser um cristão é justamente frutificar. O texto de João 4 está relacionado em ceifar, colher aquilo que brotou. Ou seja, outras pessoas sendo salvas. Um desígnio que você tem que entender, se você é um salvo em Cristo, um desígnio que você tem é que através da sua vida, Deus salvará outras pessoas. Isso é ser sal da terra, luz do mundo. Se Deus colocou o Espírito Santo na sua vida, é para que essa luz seja difundida e alcance outros eleitos de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão? E você com a sua boca fechada? Nos falta amor. E pensar que a pessoa ali fora pode ser um irmão meu em Cristo. Porque a eleição ocorreu quando? Antes da fundação do mundo. Então tem pessoas que estão vivendo vidas imorais aí, que talvez seja um irmão seu em Cristo. Já parou para pensar nisso? Como eu era. E basta eu e você abrirmos a nossa boca, o Espírito de Deus, que nos faz frutificar, que nos designa ir até essas pessoas e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Nós precisamos ter mais amor por almas, irmãos. Nós precisamos nos preocupar com o futuro eterno dos nossos familiares, dos nossos amigos e das pessoas que estão aí fora. Isso é uma característica. Os irmãos pegaram a ideia? Isso é algo que está relacionado. A palavra designar está junta no mesmo versículo com a palavra escolhi. São os verbos principais desse texto. Explicação de eleição, então. A eleição, então, pode ser vista não apenas como algo passivo, recebendo, mas também como algo ativo. Então, ser salvo não é só, que nem muitos pensam, não é só ficar parado. É ele que me escolhe, como está a palavra, né? Não. Eleição é algo, sim, passivo, no que tange a nós, mas também ativo. Ativo. Aí que muitos calvinistas se perdem, né? Porque não sabem ler as escrituras corretamente. Eleição é algo passivo e ativo. Porque tem desígnio de frutificar. E frutos que? Temporários? Que permanecem. Então, amados, todos os crentes são escolhidos do meio do mundo. Para o quê? Dar frutos. Embora este seja um ato que acontece no tempo, e ele tem sua base na eleição. E esse tempo é discernido apenas por Deus. Você pode pregar, você pode estar pregando e nada acontece. Mas quem falou que você tem que parar de pregar? Quem te disse isso? Sendo que isso é um desígnio, isso é inerente ao crente verdadeiro. E ele complementa o verso 16, a fim, olha só, a fim de que tudo quanto pedirdes, temos outro verbo aí, pedirdes, ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Olha, irmãos, que tamanha graça é dada a esses que estão na videira verdadeira. A fim de que
tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. A permanência em Cristo é recompensada pela produção de frutos e por meio dos frutos, também pela oração respondida. Um discípulo verdadeiro ora por frutos, pois esses frutos são agradáveis a Deus. É agradável a Deus ter uma pessoa santificada, que pregue o evangelho, uma pessoa mansa, uma pessoa com domínio próprio que se pareça com Cristo. É agradável aos olhos de Deus, porque isso é a antítese do pecado. Então logo eu sei que se isso agrada a Deus, quais são as minhas orações? O que eu tenho que pedir ao Pai? E Ele está garantindo que essa oração no nome dEle será atendida. Você pede por almas? Deus me dê almas. Você não pede isso porque você nem pregando está. Claro que você não vai pedir. Agora, se você entender, irmãos, e pedir, Cristo, que esse fruto apareça em mim, que eu seja mais parecido com o Senhor e eu pregue essa mensagem gloriosa. E Ele atenderá, e além disso, você pede, Cristo, me dê almas, me envie as almas perdidas, me envie aqueles que estão necessitados, me envie até as suas ovelhas. O que nós estamos fazendo, irmãos? O que a igreja de Cristo está fazendo? As nossas orações têm que ser pedindo por esses frutos, irmãos. Ele pede a Deus. Um discípulo verdadeiro ora. Você está vendo aqui que não tem como você tirar a oração da vida do discípulo? Não tem como você tirar a oração daquele que está na videira, porque está aqui, a fim de que tudo quando pedirdes, então os frutos estão para esses pedidos, irmãos. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Relacionado aos frutos, porque o camarada pode pensar, poxa, eu vou pedir uma casa nova. Isso é fruto? Qual o sentido? Era melhor você morar numa palafita, morar numa casa de barro e ter esses frutos aqui, do que morar numa mansão, num condomínio fechado. É melhor você ser um lixeiro que frutifica em Cristo na videira, do que você ser um milionário, ganhar todo mundo e perder a sua alma. Será que você tem orado nesse sentido que prescreve a palavra? E esse tipo de oração aqui é a oração atendida, irmãos. Ele vô-lo conceda. Isso aqui é oração atendida, irmãos. Cristo está garantido que tudo quanto pedirmos relacionados a isso que ele está falando, a vontade soberana de Deus, tudo que vier frutificar no nome dele, glorificar o nome de Deus, é a vontade dele ou não? Sim! Deus, eu quero ser mais santo. Para quê? Para você se vangloriar perto dos seus irmãos? Para você dar uma de santarrão, falando, eu sou o novo puritano. Para que você quer santidade? Que esse pedido por santidade seja para que você alcance outras almas. Para que as pessoas venham olhar você como Cristo. Como um pequeno Cristo. Um cristão. Verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. De novo, hein? Aí, Felipe. Quantas vezes ele falou isso? Isto vos mando, que vos ameis
uns aos outros. A palavra mando, mandar aqui, entelomai. Significa comandar, ordenar, mandar. E tem uma etimologia aqui nessa palavra também. Tem a origem dessa palavra. Tem uma preposição também, primária, em, que traz um aspecto de vigor, ou hora, ou estado, né? E por implicação, instrumentalidade. Perceba, amados. E a base da palavra, a palavra base aqui para entelomai, então tem a palavra em, que é uma preposição, mas tem a palavra telos. Em telos. O telos é um substantivo que define um ponto de objetivo definido, uma conclusão, ou seja, um resultado. Em uma junção das duas é em ou por ou com essa finalidade. Então o mando aqui que Cristo está falando é a finalidade de vocês serem escolhidos e frutificarem é que vos ameis uns aos outros. Entelomai. Amados, nós temos que entender que a nossa vida como cristão começa aqui entre nós. A nossa vida, para que ela tenha um resultado, um reflexo lá fora, para ganharmos outras almas, nós temos que ser exímios cristãos aqui um com os outros. Entelomai, o resultado final, com essa finalidade, vos mando, ou seja, o que acontecerá, porque tudo depende dele, correto? Estar nele, amamos nele, obedecemos nele. Então a finalidade, o resultado, o produto final é o quê? Que nós nos amemos. Você ama seu irmão. Se você não ama seu irmão, amado, você acha que você vai ter misericórdia das pessoas que estão indo para o inferno lá fora? Seja realista consigo mesmo. Se você não serve bem a sua igreja, se você não ama a sua igreja, seus irmãos, você acha realmente que você vai amar as pessoas lá fora? Você não vai. Você tem que dedicar, você tem que orar a Cristo para que esse fruto, a conclusão desse fruto aqui, o entelomai, seja uma resultante aqui, irmãos. Aqui. Em respeitar tudo que nós estamos aprendendo no curso de eclesiologia, irmãos. Nos dedicar aos nossos irmãos, considerar eles superiores a nós mesmos, encorajá-los, amá-los. Porque o dia que você conseguir fazer isso, esteja certo que você vai começar a amar lá fora também. Como eu gostei desse negócio de etimologia aí. É lindo, né? É lindo. É difícil. Mas é difícil. Que vos ameis uns aos outros. A lógica aqui é simples, né? Como o Felipe pregou muito bem aqui, é algo que vai fluir de Cristo, irmãos. É algo que vai fluir dele, esse amor. Ah, não é um mandamento que você tem que amar. Não, você só vai conseguir estando nele. Um verbo no aoristo, que não tem condição de tempo, né? Não tem... É algo que ele fez na eternidade, um amor como o dele. É isso que vai fluir em nós. Quando eu penso nisso, eu começo a entrar em parafuso, irmãos. Eu olho para Cristo, como é que você me ama? Como é que é possível você olhar para mim, um saco de esterco, e me amar? Como é que pode você olhar para mim com olhos sacrificiais? É algo que... É isso que nós temos que fazer para com os nossos irmãos. Se Cristo te ama, quem você é para não amar seu irmão? Quem é você? Quem sou eu? Se ele me ama, o que me leva a pensar que eu não tenho que amar o Israel?
Que eu não tenho que amar o GC. O amor de Cristo, irmãos, tira todos os meus direitos. O amor de Cristo é tão constrangedor que ele derruba todas as minhas muralhas. Ele derruba todas as minhas armas, todos os meus escudos, e ele me humilha a tal ponto de lavar os pés dos discípulos. De abdicar da minha vida para que você possa ter algo. É Cristo que nos ensina isso. Aí a pessoa quer vir à igreja, sentar na cadeira, aquele traseiro gordo, e só engordar. E com aquele senso de crítica, de que ele tem que ser servido. Você não é cristão, irmão, se você tem esse espírito. Você não é. Você não está na videira. Você não entendeu nada dos capítulos 13, 14 e 15. Nada! O que é ser cristão? E ele é tão maravilhoso que ele nos deu a igreja para nos ensinar a ser como ele. Aí você quer ficar longe da igreja. Se você não tem desejo pela igreja de Cristo, você é cristão? Você não é cristão. Desculpa. Esse é o meio para que tudo isso, porque está falando só para crentes aqui, né? Améis uns aos outros. Como ele, tá? Olha o nível, olha o parâmetro, olha a régua onde está. Mas certo de que é ele quem nos ensina a amar. Mas você tem que pedir. Você tem que orar a Deus, como ele disse, pedir em meu nome. Pedir em meu nome. Verso 18. Ele estava falando do quê? Amor, correto? Agora ele fala do quê? Se o mundo vos odeia. Agora ele vai apresentar qual é o resultado de você estar na videira. Qual é o resultado de você amar seus irmãos? Qual é o resultado de você pregar? Se preocupar com as pessoas lá fora. Se uma cai posto rejeitadas. Porque Satanás odeia a Deus de tal forma que você acha que ele tem qual sentimento pelo povo de Deus? Se Satanás é uma oposição direta a Deus, como você acha que ele olha para o eleito de Deus? Eu te pergunto, você acha que ele não sabe quem são os eleitos de Deus? É lógico que ele sabe. É lógico que ele sabe. Então, ser cristão verdadeiro, automaticamente está para ser odiado pelo mundo. Ser cuspido. Ser retraído, você ser jogado para fora. O mundo não foi feito, esse sistema aqui não foi feito para cristãos. Então a presença desses cristãos nesse sistema caído, Israel, é como um espinho na carne. Já ficou com uma... É farpa ou ferpa? Toda a mesma coisa, né? Ferpa. Já ficou com uma bem grande, você não conseguiu tirar com a pinça? Aí você encosta, ai! É o mundo caído, esse sistema com um cristão no meio. E aqui ele dá mais parâmetros para mim saber se eu estou nele ou não. Aqui ele me dá mais parâmetros para saber se eu estou na videira ou não. O sistema caído, o mundo composto de pessoas não regeneradas. Satanás odeia a Deus assim como odeia o seu povo. E esse sistema todo está sendo regido por quem? Por ele, por Satanás. Os cristãos são alvos da ira dele. Ele anda, como diz Pedro, 1 Pedro 5,8,
em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está pronto para te devorar, se você crer verdadeiramente em Cristo. A essência de Satanás é ódio, é assassinato. De quem? Daqueles que estão sob o seu governo? Satanás não odeia quem está sob o governo dele. Não é dele. Se é dele, é amigo dele. Se você é mentiroso, você é amigo dele. Se você rejeita a palavra, você é amigo dele. Ele não vai te atacar. Você vai viver em paz. Agora, se você crê em Cristo, se você ama Cristo e, consequentemente, gera esses frutos e ama seus irmãos, o mundo vai ir atrás de você. Ele vai atrás de você. É o que muitos puritanos, muitos homens piedosos, oravam a Deus quando tudo estava muito tranquilo na vida deles. Senhor, eu estou pregando o evangelho aqui, não tomei nenhuma pedrada ainda. Tem alguma coisa errada. Estou aqui vivendo para o Senhor, estou ativamente aqui e está todo mundo tranquilo. Se não me engano foi John Wesley. E logo que ele terminou a oração, veio a pedrada na cabeça dele. Ele falou, glória a Deus. Agora sim. Como é que está a sua vida? Aí eu falo para as mulheres com jugo desigual. Como é que está lá? Pelo certo é para estar em guerra. Se não tem guerra na sua casa, você sendo crente, com um ímpio, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque luz com trevas dá o quê? Qual é o resultado? Ou ele vem para você e se converte em luz, ou ele vai embora. Como é que eu posso ter amigos, minhas influências, estar na minha mesa, estar na minha casa constantemente pessoas que desonram a Cristo, sendo que a minha vida é amar a Cristo? Como que fica essa mistura de óleo com água? Como? Cristo está afirmando, se o mundo vos odeia, sabeis que. Sabeis que. Então, ele está falando, fiquem sabendo. Fiquem sabendo que primeiro do que a vós, me odiou. Odiou a mim. Para consolar seus discípulos, irmãos. Ele faz isso. Ele está dizendo isso para preparar os seus discípulos. Jesus agora acrescenta, saibam que ele me odiou antes de odiar vocês. Esse sistema, o mundo me odiou antes de odiar vocês. Que interessante, né? Você pensa que o amor verdadeiro flui dele para nós. E o ódio do mundo também vem com base nele. O que ele quis dizer foi, não se esqueçam de que vocês estão em excelente companhia. Quando o mundo os odeia só porque confessam o meu nome, isso mostra que vocês pertencem. E por isso experimentam, até certo ponto, o que eu tenho experimentado o tempo todo. Quantas perseguições já foram expostas aqui? Quantas tentativas de assassinatos em Cristo já teve aqui? E a sua vida? É neutra? Sua vida é neutra? Como que os ímpios se portam na sua presença? Já parou para ficar refletindo? Todos nós aqui temos amigos ímpios, pessoas ímpias. Como que eles se portam na sua presença? Os meus amigos, o meu pai, que não conhecem a Cristo, quando eles estão comigo na minha casa ou em algum encontro, você percebe que eles começam a parar de falar palavrão. Eles começam a ou sair de perto, ou correr de você. Né? Você é uma presença indesejada. O cristão para o ímpio é uma presença indesejada. Você como cristão para de querer ser querido e tem muitos amigos. Isso é contraditório a esse sistema e a esse mundo que nós estamos. Por isso que ele diz aqui, quem são os nossos amigos? Quem são os nossos irmãos? Quem que nós temos que amar? Amem uns aos outros.
Porque ao passo que eles me rejeitam lá fora, eu tenho vocês como meus irmãos. Vocês são a base do que Cristo me deu. Vocês são a carne da minha carne. Vocês são comprados pelo mesmo sangue que me comprou. E isso é um tremendo consolo para nós, irmãos. Agora, se você tem mais afinidade com as pessoas ímpias do que os seus irmãos, para onde você está indo, irmão? O que você quer? A minha família é quem? Quando falaram para Cristo, ó, sua mãe está lá fora, seu irmão está lá fora te chamando. Ele, quê? Minha família são esses que fazem a vontade do meu Pai. Eu tenho que ter mais relacionamento com o Jessé do que com a minha mãe, com o meu pai e com os meus irmãos de sangue. Sabiam disso? Graças a Deus minha esposa é crente. Porque eu tenho uma proximidade ainda maior. Porque ela é minha irmã em Cristo e a minha esposa amada. Agora, eu paro e penso muito sobre as mulheres, que tem muitas mulheres nessa igreja em julgo desigual. Infelizmente. Que dureza deve ser. Que dureza. Porque é estar pronto em morar no mesmo teto com uma pessoa que te odeia. Pelo menos era para ser assim. Já parou para ver? Morar com Fernandinho Beiramar, já pensou? Ou com Osama Bin Laden. Assassinos. Já parou para pensar? Pessoas que te odeiam, ou seja, são pessoas que estão dispostas. Os que odiavam Jesus queriam fazer o que com ele? É isso. E esse é o resultado mesmo, irmãos. Eu falo por experiência própria, porque a fila que tem de pessoas que querem me matar, hein? Que me odeiam, hein? E parece um para-raio, né? Coitada da minha esposa, né? Cheguei na vida dela, a família... Parece que é um raio, explodiu, cada um pro seu lado. O elemento espalhador, né? Mas é isso que você tem que fazer, irmão. É isso que não é que você tem que fazer, perdão pela palavra, mas é isso que vai ser consequência. Certo, meu irmão? Sua casa lá tá como? Perguntaram, a Brenda perguntou aqui pro Israel, como é que é o seu relacionamento lá na sua casa com as pessoas que não creem em Cristo? A Brenda perguntou. Aí ele respondeu o quê? É guerra. É guerra, irmão, é guerra. É amor com seus irmãos e ódio com os ímpios. Esse é o sentimento. Mas eu queria ser tão bem aceito, que as pessoas têm um senso, né, de querer ser aceita pelas outras. Elas querem ser abraçadas em todos os círculos sociais. As pessoas não gostam de ser odiadas. Meu amigo, se você é cristão, aprenda a se acostumar em ser odiado. Agora, se você é eu vou falar aqui um político, mas deixa pra lá. Mas se você é aquele camarada que quer abraçar todo mundo, quer beijar todo mundo, não tá normal isso aí, porque o sistema é como? O mundo, o cosmos aqui é o quê? O cosmos é totalmente corrompido. Primeiro do que a vós me odiou. Ou seja, então, é como se ele dissesse, saiba que ele me odiou antes de odiar vocês. O que ele quis dizer foi, não se esqueçam de que vocês estão em excelente companhia. E isso é bom. Quando o mundo os odeia só porque confessam o meu nome, isso mostra que vocês me pertencem. Provérbios 29, verso 27. Veja o que diz aqui, amados. Esse texto de Provérbios. Presta atenção. Os justos detestam os desonestos. Meu marido é ímpio. Certo que ele está fazendo então só aberrações. Os justos detestam os desonestos. A esposa, o marido crente, no julgo desigual, fala, ok, então pro ímpio você está errado. Isso é pecado. Aqui nessa casa não, porque eu sou cristã. E a minha casa tem que honrar ao Senhor.
Correto? Já os ímpios, olha aqui, irmão. Vê se não é guerra. Ímpios, os ímpios detestam. Se você entra no seu trabalho, só tem corrupção, só negando nota. Aí você pega tudo aquilo lá. Aí seu chefe, ó, você tem que continuar fazendo do jeito que tá. Aí você é cristão e fala: não dá, patrão. Não dá. Como não dá? Só é ser mandado embora. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou ser mandado embora. Mas que você está errado, você é um sonegador. Que você está indo contra a lei dos homens. Você tem que falar. João Batista, ele deixava de falar um momento só para Herodes de que ele estava em adultério. E quem era Herodes? Governante. E João Batista sabia que ele estava correndo risco. Mas todas as vezes ele confrontava ele contra o seu pecado. Até que um dia cortaram a cabeça dele. Odiaram João Batista? E você quer receber, ramos. Você quer ter a entrada triunfal. Verso 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Olha aí. Porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Aqui está a explicação do porquê um cristão verdadeiro vai ser odiado. Do porquê nós, nesse mundo, o incomodamos. Amado, você tem que ser incômodo para os ímpios. Você tem que ser incômodo mesmo. Amados, você é quem vai falar a verdade. Você é aquele que preza pela verdade. Você é o justo de Deus. Justificado em Cristo. Como que o mundo vai te amar? Como? Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Os incrédulos, por que ele diz isso, amados? Porque os incrédulos são confortáveis com o mundo, estão confortáveis. E o incrédulo pode ver, ele apoia o outro. A cláusula condicional, no verso 18, que ele colocou um se, correto? Se o mundo vos odeia, expressa uma condição assumida como verdadeira. Esta cláusula condicional, de novo no verso 19, que ele coloca, se, no entanto, expressa uma condição assumida no oposto, como falsa. Por quê? A declaração do Senhor pode ser traduzido como: se você fosse do mundo, e não são, porque ele escolheu esses homens, correto? Eles estariam em paz com o sistema corrompido do mundo. Eles estariam em paz com vocês. Sua vida estaria sendo seguida tranquilamente. Quer saber? Um dos critérios. Quer saber se você está em Cristo? Como que você se relaciona com ímpios? Como que ele te olha? Como que ele se porta? Qual que é a resultante desse relacionamento? Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você é um cristão, esteja certo. Porque até mesmo os discípulos, com essa fé imperfeita, Pedro, quando tenta se aproximar lá, da onde Cristo está sendo lá humilhado, está sendo lá espancado, já chegam lá: você seguia ele, hein? Você estava com ele, já estava sendo seguido. Lá no capítulo 9, verso 22, irmãos, já tinha um decreto. Olha o que diz os pais lá do cego de nascença, lembram? Essas palavras disseram aos seus pais porque eles temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que, se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Já estavam sendo perseguidos? Já estavam. E esse homem que acabou de crer em Cristo, o que aconteceu com ele? Foi expulso da sinagoga. E os pais? Também não ficaram do lado dele.
exemplo claro. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. O que Cristo está dizendo aqui? Eu tirei vocês dessa massa corrompida. Eu purifiquei, eu remi para mim um povo dedicado. Um povo dedicado às boas obras, um povo para frutificar. Eu sei muito bem quem eu tirei e eu abracei e coloquei em mim. Então não é questão de você querer, de você estar, mas eu estou trabalhando em mim. Não! O fato de ele ter te escolhido e tirado deste mundo e ter colocado nele, é que muitas coisas vão começar a acontecer na sua vida. É resultante. Como amar meus irmãos é uma resultante de estar em Cristo, correto? Ser odiado pelo mundo é a mesma coisa. Amor e ódio. Cristo é o único que une os dois sentimentos numa única pessoa, amor e ódio. Claro que o ódio vem de fora, né? Para com ele. Por quê? Porque ele é a antítese. Por isso é que o mundo vos odeia. E eu pergunto com base nesse final: o mundo te odeia? Ou ele te abraça? O mundanismo já te invadiu, de certa forma, que você é tão amigo do mundo? Você entende por que um cristão luta contra o pecado? Você agora entende o porquê que um cristão tem uma vida consagrada? Você entende o porquê? Caímos no pecado, mas nós sabemos que o que flui na minha vida é contrário ao que eu fiz. Então a resultante é o quê? Eu abominar o pecado, é eu não querer o pecado, é eu me afastar do pecado. Porque a seiva que vem da videira, esse nutriente que vem de Cristo para mim, ele é santificador, irmão. Ele te torna tão videira quanto ele, semelhantes a ele. E João, ele gosta muito de trabalhar com isso, viu? Ele disse isso no capítulo 3, volta lá no início, lá, ô saudade, hein? Faz alguns anos já que a gente passou no capítulo 3. Verso 20. Olha que interessante, como João gosta de sempre colocar os contrapontos, né? Quem realmente crê e quem não crê. Quem ama, quem odeia. E ele diz, capítulo 3, verso 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. A presença de um cristão reprova a atitude má. A luz de um cristão, a luz do mundo, revelam as obras infrutíferas das trevas. Por isso que você é rejeitado. E João não parou por aí. Na sua primeira carta, 1 João 3,10, olha o que ele diz. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Será que tem assunto de eleição nesse trecho? Quem não pratica a justiça? Então, olha só, prática, hein? Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Assim sabemos quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque qual foi o mandamento que ele deu ali? Que ameis uns aos outros. Assim sabemos. Então, olha o que eu digo ao irmão. Se nós realmente formos uma igreja bíblica, que nos dedicamos a essas boas obras, a esses frutos, amando nossos irmãos, cuidando dos nossos irmãos, se cair um filho do diabo aqui, dificilmente ele vai conseguir permanecer. Dificilmente. A não ser que ele seja um Judas, a nível de dissimulação. Porque ele vai ver esse amor e ele vai ver que ele não tem esse amor. Ele vai tentar esboçar esse amor, mas ele não consegue. Por quê? Porque não vem da videira.
não vem de Cristo. Verso 20. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Olha aí como o servo não pode ser maior do que o Senhor, do que o mestre. Jesus está aqui citando as palavras que ele disse no mesmo contexto, capítulo 13, verso 16. Vamos relembrar? Na verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, nesse contexto aqui da última ceia, ele fala duas vezes a mesma coisa. Por isso que ele fala, lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Ou seja, em ambas as citações aqui em 13 e 16, estamos tratando com o que os teólogos dizem litotes. O que é um litote? É uma afirmação que parte de uma negação. Eu afirmo algo a partir de uma negativa. É um litote. Chama isso. De modo que o real sentido é, abre aspas, se o Senhor é humilde, também o servo certamente deve ser humilde. Se o Senhor é perseguido, também o servo certamente será perseguido. É isso. E ele diz, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Aqui o ponto de Cristo é que os discípulos devem esperar e seguir o seu exemplo de sofrimento. Não tinham o direito de esperar melhor tratamento do que ele havia recebido. Os servos podem esperar o mesmo tratamento que seus senhores tiveram. Opera em duas direções isso. De forma desfavorável, perseguições semelhantes, e favorável, obediência semelhante, amor semelhante. Cristo nos oferece isso. Por isso que uma das bases do discipulado é qual? Negue-se a si mesmo. Porque a hora que a igreja começar realmente a ser perseguida, aí o que vai entrar em jogo? O meu bem-estar, a minha segurança e da minha família, ou eu professar a minha fé no meu Salvador? Você tem que se perguntar isso. Se a igreja realmente fosse perseguida, você estaria aqui hoje para celebrar a ceia? Perseguida realmente, como em muitos países. Você colocaria o seu filho para passar esse perigo também? Você submeteria a sua família? Porque você deve educar nos caminhos do Senhor. Cristo era fiel? O que se espera? Vamos usar um litote aqui. O que se espera então do cristão? Que ele seja fiel. Fiel a que ponto? Obediente a que ponto? De morte. Entre os seus desejos, entre suas intenções e as de Cristo, qual que prevalece para o cristão? A de Cristo, irmão. Negue a si mesmo. Isso deve ser motivo de alegria. 1 Pedro, capítulo 4, verso 13. Isso é o que significa participar dos seus sofrimentos. Paulo diz isso, eu participo dos sofrimentos de Cristo. Fui crucificado com ele, não fala isso? Ou seja, ele não tem mais intenções próprias. E olha o que Pedro diz. Mas alegrem-se à medida que participam do quê? Dos sofrimentos de Cristo. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, se você está passando por essas perseguições, se você está sendo odiado por causa do Evangelho e por causa da graça de Deus na sua vida, você tem que se alegrar. Isso é bem-aventurança. Bem-aventurados que são perseguidos em meu nome. Isso é bem-aventurança. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Como foi o caso com Jesus. Porque o que mais, amados, nos constrange é que Jesus, ele nos ensina, mas ele ensina com sua vida. Ele fala, obedeça, mas ele oferece o padrão de obediência. E ele nos capacita a obedecer.
Isso acontece com a gente. Nós obedecemos e logo levamos outros também a olhar para Cristo. As nossas vidas são setas para Cristo. E se eu prego com uma vida dedicada ao Senhor, participando dos sofrimentos do Senhor, certamente as suas palavras terão um peso sobre a vida desses. E assim os apóstolos, que foram o fundamento da igreja, e muitos acreditaram. E cremos até hoje no credo dos apóstolos. Porque sabemos que todos eles morreram por causa do Evangelho. Obedeceram como Cristo obedeceu. Os irmãos que chegam até Cristo, né? A mãe chega, deixam a sua direita, a sua esquerda. O que Cristo fala? Vocês estão prontos para tomar o mesmo cálice que eu estou para tomar? Claro que eles falaram aquilo sem discernir muita coisa. Sim, estamos. E Cristo afirma, certamente vocês irão provar do mesmo cálice que eu. Porque eles morreram como mártires. Os apóstolos morreram por causa do Evangelho. E você espera o quê da sua vida? Será que o seu cristianismo não é utopia? Será que o seu cristianismo não é utopia? Um negócio que você criou, uma fábula na sua cabeça? O cristianismo que estamos vendo aqui, amados, é prático. É de consequência, é de resultado, é de implicações. Não é utopia. Você é odiado. E ao mesmo tempo você é amado e ama. Isso é ser cristão. Verso 21 e último. Mas tudo isto vos farão por causa, olha lá, do meu nome. Porque não conhecem aquele que me enviou. Aqui, novamente, amados, o pensamento aparece de forma abreviada. O significado provavelmente é: mas este fato que o mundo os trata como a mim, não, pois eles farão todas as coisas a vocês por causa do meu nome. Então, levanta o nome de cristão. Para achar Jesus, faz na cabeça. Está aqui para nós. O que é ser isso aqui? Cristão. Qualquer coisa que me apresentam fora disso aqui, eu falo, eu sou cristão, eu já vou vir para cá. Vamos ver? Quantos cristãos você conhece realmente? Será que cabe nesses dedos aqui? Será? Quantos cristãos verdadeiros com esses resultados nós conhecemos? Quantos? A realidade é nua e crua, né, irmãos? E a verdade não escapa nem para a direita nem para a esquerda. Ela é reta. Ela é reta. Você, meu irmão, que se batiza hoje e é admitido nessa igreja, eu espero que você ame como Cristo, obedeça como Cristo, ajude a sua igreja com fidelidade, porque isso aqui é dele. E certamente fazendo isso você vai ser odiado, como você já tem demonstrado que está sendo. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Então não desanime. Lembre das palavras de Pedro. Se alegre. O nome de Cristo é o próprio Cristo. Porque é o nome que está sobre todo nome. É o poder que está contido neste nome. O nome de Cristo. Então, ter o nome de cristão é falar que Cristo está ali, propriamente dito. Quando Jesus partir desta terra, seu nome, a revelação, o evangelho, tudo será centrado nele, no nome dele. O inimigo odiará esse nome e perseguirá os discípulos quando eles os proclamarem. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Esse sistema caído, Satanás, odeia. Porque é no nome dele. O batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aqui celebramos no nome de quem? De Cristo. Então isso aqui é para cristãos. É para quem o ama. É para quem está na videira. Porque não conhecem aquele que me enviou. Quem odeia, então, a Cristo e o seu nome e os seus discípulos, são aqueles que não são filhos de Deus. E quem que é o homicida? Desde o início? Quem é aquele que persegue? Então são filhos do diabo. Não conhecem Deus. Se o tivessem conhecido, teriam conhecido Jesus como filho unigênito. Então não teriam perseguido, teriam sim o amado. E acho que Jesus fala isso no 8, né? 8:44. Fala. Olha lá. Verso 42 em diante. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, vós, olha aqui, olha o que ele diz, irmãos, que lindo. Vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Aí ele fala, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós sois de vosso pai. Quem? O diabo. O diabo. O amor é a marca de que você conhece a Deus. O amor pelos seus irmãos é a marca de que você conhece verdadeiramente Deus. Para Jesus, como aquele que foi enviado pelo Pai, é isso que ele espera de nós, irmãos. Essa falta de conhecimento dos filhos do diabo, além do mais, era indesculpável, porque eles odiavam deliberadamente. Eles deviam ter conhecido tanto o Pai como o Filho. E quantas oportunidades e pregações Cristo ofereceu a eles. A Judas, quantas exortações Judas recebeu? Quantas? Quantas palavras as pessoas estão ouvindo nas igrejas? Que nós possamos, irmãos, nos render a Cristo. Nos render a Cristo. Gostaria de fazer uma oração e nós já vamos agora administrar o batismo do nosso irmão Israel, com muita alegria. Mas o caminho aqui não poderia ser o mais coincidência possível, né? Pregar um texto como esse hoje num dia de batismo. Mas toda a Escritura fala de Cristo. Falamos de Gênesis hoje falando de Cristo. Eu queria orar para que essas palavras penetrem em nossos corações. Amém? Oremos, irmãos.